E aí, gente, tudo bem? Vamos resolver a questão 120 prova Enem 2022. Questão que tem assim, em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios dependentes na mesma condição, variantes apenas temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio H2O2, produzindo água e oxigênio. Os resultados do ensaio estão apresentados no quadro. Os diferentes resultados do ensaio justificam-se pelo. Tá, vamos analisar aqui. Basicamente, você tem o seguinte. Você tem aqui, ó, a temperatura está crescendo, certo? Daqui, assim, nesse sentido. E, enquanto isso, a decomposição do H2O2, ela está fazendo isso aqui, ó. Ela começa no 8, ela vai para o 10 e depois ela vai caindo, certo? Então, você reparar, ó, tem um ponto aqui, ó, que isso é máximo. Esse ponto aqui é quando a temperatura é 15 graus. Certo? Então, 15 graus Celsius é uma temperatura boa para isso acontecer. Então, vamos analisar as alternativas. Os diferentes resultados do ensaio justificam-se pelo variação do pH do meio. Pode ser. Por quê? Porque o aumento da temperatura, ele ocasiona a variação no pH. E a variação no pH, ela tende a desnaturar algumas proteínas, certo? Então, pode ser a letra A. Vamos deixar ela por enquanto. B. Aumento da energia de ativação. Não, a energia de ativação não muda ela não muda com a variação de temperatura, ela é sempre a mesma. Então, nesse caso aqui, é só com o catalisador que ela mudaria, né? Mas nesse caso não faria sentido, porque a temperatura aumentar não mudaria a energia de ativação. Então, essa aqui não seria. Consumo da enzima durante o ensaio. Não seria isso, porque seria sempre constante, né? Se tivesse sido consumida a enzima seria sempre constante, então a decomposição manteria a mesma velocidade independentemente da temperatura. Diminuição da concentração do substrato. Não, faz nem sentido, porque também é do mesmo jeito que seria a C, seria constante, certo? O consumo do substrato seria constante independentemente da temperatura, então não. Letra E, modificação da estrutura tridimensional da enzima. O que é isso? É desnaturação da enzima, certo? Vai desnaturar, porque a enzima é uma proteína. Então a enzima pode ser desnaturada. Então a gente fica entre A e E. Só que você pensa comigo, a E é uma consequência da A, certo? A variação de pH no meio implica a desnaturação, certo? Implica a desnaturação. Mas o que é a desnaturação? É exatamente a modificação da estrutura tridimensional. Então aqui, ó, o que a gente poderia concluir? Disso aqui, se você não soubesse resolver do jeito que eu vou apresentar agora, você já poderia marcar a letra E. Por quê? Porque a A implica na E. Logo, a E estaria mais certa, né? Porque a A poderia ter casos de exceções, então a E seria mais correta. Mas vamos justificar por quê. O que acontece aqui? O pH, aqui, ele tenderia a mudar constantemente, né? Por exemplo, o pH, vamos supor que fosse uma solução ácida, certo? Se fosse uma solução ácida, a gente teria o seguinte, se fosse uma solução ácida, a gente teria, com o aumento da temperatura, ele tenderia a aumentar o pH da solução, certo? Então, por exemplo, se o pH está aqui, ó, em, sei lá, vamos pegar um pH 2 aqui, o pH tenderia a ser aumentado, certo? E sempre aumentado. Nesse caso aqui, a mudança do pH, ela não seria tão significativa ao ponto de alterar tanto a velocidade. Porque se você reparar, a velocidade está mexendo bastante aqui. Agora, uma variação de temperatura pode ser suficiente, por quê? Porque ela desnatura a proteína bem mais, certo? Ela desnaturaria bem mais a variação de temperatura. Logo, ela desnaturando aqui, gabarito letra E. Espero que você tenha entendido e muito obrigado pela atenção.